Chega mais que a história de hoje é um romance e eu quero que vocês me digam se o final é feliz ou não. A história tem uma pegada de nostalgia da adolescência da década de 80. Tem aquela coisa de largar tudo no Brasil para viver um amor na gringa. E tem um ponto que me chamou mais atenção. A pessoa sai do Brasil, mas o Brasil não sai de dentro dela. Sabe como é? Ela vive fora, mas só tem amigos no Brasil, só vê notícias do Brasil, só tem referências brasileiras. Pois é, aí acaba numa solidão danada e não consegue viver bem em lugar nenhum, porque não se envolve com o lugar onde vive. A história é também sobre isso. Eu vou deixar um recado aqui para vocês. Se você mora fora do Brasil ou viveu alguma coisa interessante na gringa e quer escutar a sua história contada aqui no podcast História de Imigrante, manda pra gente. Eu posso contar falando o seu nome, os lugares onde tudo aconteceu, ou, se preferir, eu coloco toda a história em anônimo sem expor nenhum detalhe que te identifique. Combinado? Pode falar com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu vou deixar aqui os contatos na descrição desse episódio. E chega de enrolação. Segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Jussara. Para entender essa história, a gente vai voltar na década de 80, quando tudo começou. A Jussara tinha uns 14, 15 anos e morava numa cidade no litoral do Nordeste. Era aquela coisa, nas férias, a turma se juntava nas praias, sobre o embalo do axé, da lambada. Quem lembra do Luiz Caldas aí? A turminha da Jussara era dos amigos da vizinhança, do pessoal da escola, e no meio dessa galera tinha um Roberto. E eu vou falar aqui um pouquinho do Roberto. Roberto era um pouco mais velho que a Jussara, uns 3 anos só. Ele tinha ali seus 18 anos e passou boa parte da infância dele nos Estados Unidos com a família. Quando voltou para o Brasil, ele foi viver na mesma cidade que a Jussara, na Bahia. Roberto era daqueles que gostava bastante de se divertir, aprontava horrores com os amigos, coisa de moleque. Nos fins de semana, ele pegava o carro do pai escondido para levar a turma para os bailes de lambada. E o carro virou da turma mesmo. Era uma caminhonete que eles apelidaram de Trovão Azul. Cabia a galera toda nos bancos, na carroceria, com aquele calorão da Bahia. Era uma festa danada. Quando a Jussara fez 16 anos, ela ficou sabendo que o Roberto ia embora para os Estados Unidos de volta, desta vez para trabalhar. A mãe da Jussara preparou lá uma torta para a filha para comemorar o aniversário. Todo mundo se reuniu na casa dela para comer o bolo e escutar música. E essa festa ficou meio que, além de ser o aniversário da Jussara, foi também uma festa de despedida para o Roberto. O relacionamento entre a Jussara e o Roberto era coisa de amizade mesmo. Ela não tinha nenhum interesse nele e nem ele nela, a não ser serem amigos. Bom, depois que ele foi embora, eles continuaram a se falar, mas claro, eles não tinham mais aquela convivência do dia a dia. Eles trocavam e-mail e era isso. O Roberto sempre tinha muita vontade de saber o que estava acontecendo com o pessoal da turminha. Sempre queria notícias do povo. Aí Jussara tocou a vida dela, fez faculdade, se casou, teve uma filha. E lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa com o Roberto. Ele se casou, teve filho e seguiu a vida dele. Cada um no seu lado. Eles trocavam e-mail, mas era assim, 2 vezes por ano e olhe lá. O papo era sempre a mesma coisa. De um lado, o Roberto queria saber como estavam os amigos, quem tinha casado, essas coisas aleatórias. E a Jussara tinha muita curiosidade de saber como era a vida nos Estados Unidos. A Jussara achava tudo o que ele contava o máximo. Enfim, eles se falavam por e-mail, depois veio o ICQ, o MSN, o Orkut, o Facebook. A conversa foi mudando de lugar, mas os dois sempre mantiveram contato. Enquanto isso, muitas coisas iam acontecendo na vida dos dois. A Jussara separou do marido, o Roberto largou da mulher. A Jussara fez outra faculdade e o Roberto trabalhava cada vez mais. A história da Jussara me lembrou muito aquela série da Netflix que conta a história de um romance entre um casal, a menina é indiana e o menino eu acho que é
britânico. Se não me engano, a série chama Um Dia ou Qualquer Dia, alguma coisa assim. Bom, eles se conhecem na adolescência e vão se encontrando eventualmente até o dia que eles ficam juntos, mas isso acontece depois de muitos anos de amizade entre os dois. Super indico essa série. A história da Jussara é bem parecida, mas olha só, pega o lenço, porque a série é triste. Resumindo, a amizade que eles tinham desde a adolescência foi se arrastando pela internet, enquanto a vida deles real ia acontecendo. Até que, em 2018, 29 anos depois da última vez que eles se viram, daquela festa de aniversário da Jussara, 28 anos depois dele ter ido embora do Brasil, ele perguntou para Jussara se podia ligar para ela. Desde a internet, eles nunca mais tinham se falado por telefone, quero dizer, fazia anos que um não ouvia a voz do outro. Mas a partir dessa ligação, tudo mudou. Mudou porque eles passaram a se falar 2 vezes por semana e o teor da conversa foi ficando mais pessoal, mais íntimo. Antes o papo era mais coisas corriqueiras, agora eles passaram a falar mais do que estava acontecendo na vida deles, as coisas mais emocionais. Ele dizia que estava pensando muito nela, que tinha acordado com ela na cabeça e numa dessas perguntou se ela tinha coragem de ir embora para os Estados Unidos viver com ele. Na época aí, já fazia anos que a Jussara estava sozinha. Desde quando o casamento dela acabou, ela não tinha encontrado ninguém bacana, isso já tinha 13 anos. Então, quando ela e o Roberto começaram a se falar mais intimamente, fazia 13 anos que ela estava sem ninguém. Quando ele veio com essa conversa mais amorosa, ela se derreteu. Eu acho que eu me apaixonei pela paixão dele. Ela não sentia nada por ele antes e depois das declarações dele é que ela se apaixonou. Isso me fez pensar aqui em uma coisa. Vocês acham que o amor aparece sem o nosso controle? Assim, sem a gente poder fazer nada, tipo, a gente tem 0 livre-arbítrio nessa parte da vida? Eu acho que existem as pessoas mais emocionais, aquelas que se deixam levar com mais facilidade, e as mais racionais, que são mais difíceis de se envolver. Mas na hora H, eu acho que assim, não adianta muito ser racional ou ser emocional, todo mundo sofre. Mas nessa história aqui da Jussara, eu fiquei pensando, parece que ela foi bem racional no sentido de que ela não tinha nenhum sentimento por ele. Foi quando ele começou a se abrir mais com ela que ela se deixou envolver. E ela também tem a história, né? Ela estava sozinha, ele manifestou o interesse, ela se permitiu arriscar essa paixão. Gente, os dois se conheciam desde a adolescência, foram se descobrir apaixonados assim muitos anos depois. Loucura, né? O Roberto foi então para o Brasil e, gente, o encontro deles foi como adolescente mesmo, apaixonada. Ela me falou que nem parecia, que fazia assim 29 anos que eles não se viam. Aí depois desse reencontro, as coisas de fato se acertaram entre eles. A Jussara foi para os Estados Unidos para ver se adaptava lá com a cultura e tudo mais. Ficou um tempo e depois resolveu mudar de vez. Quando isso aconteceu, o Roberto já tinha uma vida financeira bem estável. Ele tinha uma empresa e trabalhava muito mesmo. Pouco tempo depois que a Jussara chegou nos Estados Unidos, veio a pandemia. A pandemia mudou a vida de tanta gente, né? Eu acho que eu já contei aqui pelo menos umas 10 histórias que tem a ver aí com a pandemia. Essa de hoje, a gente pode falar que é mais uma dessas histórias, porque, como eu disse, pouco tempo depois que a Jussara chegou nos Estados Unidos, tudo fechou e ela não tinha nem trabalho, nem green card, nem nada. E ficava em casa com o Roberto enquanto ele trabalhava em home office. Esse período da pandemia também trouxe muito trabalho para ele. A empresa dele tinha a ver com eletricidade e como todo mundo estava em casa, a demanda dele cresceu muito. Aí o comportamento dele mudou. Ele passava muito tempo se dedicando ao trabalho e nas horas vagas ele ficava vendo as notícias do Covid. Só desgraça. A Jussara falou que ele estava aficionado por isso e ela ficou de lado. Olhando assim de fora, me parece que ele estava tão acostumado a viver sozinho que mesmo com a Jussara na casa dele, ele seguiu com os hábitos de homem sozinho. Ele não se abriu para uma vida a dois. Ele levou a Jussara para os Estados Unidos para viver com ele, mas continuou a vida no mundinho individual dele, na rotina que ele tinha antes. Não sei pra vocês, pra mim me pareceu isso. Bom, aí não dá, né?
E não foi um dia ou dois que ele deixou ela de lado, foram meses, mais de ano, até ela cansar. No dia do aniversário dela, a Jussara pegou um carro e foi no bar. Ela estava tão triste com essa situação, se arrumou toda e foi no bar de um restaurante que fica no rooftop, aqueles restaurantes que tem um terraço no último andar, que dá para ver a vista da cidade, pois ela se deu isso de presente. Chegando lá, ela pediu um drink, pediu outro, tomava e chorava ao mesmo tempo. Quando ela pediu o terceiro drink, um americano sentou do lado dela e perguntou se ela estava bem. Ai, que triste. A Jussara nem sabia falar inglês assim para falar dos sentimentos dela. O inglês dela era básico, mas como ela estava meio bêbada, destampou a falar o que estava entalado lá dentro. Ela estava com tudo preso na garganta, no peito, toda a tristeza de estar ali naquele casamento falido, de ter largado a vida no Brasil para ter, de ter acreditado no grande amor. Ela lavou a alma para aquele desconhecido. O estranho é que o americano nem assustou. Eu acho que ele já estava esperando que ela ia desabafar mesmo. Quando perguntou se ela estava bem, aí depois de escutar tudo que a Jussara tinha para falar, ele saiu para encontrar com os amigos e ela se sentiu melhor, mais leve, de ter colocado ali tudo que ela estava sentindo para fora. Nessa mesma noite, bêbada, ela pegou o Uber e foi para casa. Chegando lá, o Roberto estava no computador, trabalhando, para variar, lembrando que era aniversário dela. Acho que ele nem viu que a esposa chegou em casa. Ela chegou, trocou de roupa e deitou na cama, ao lado da mesa que ele estava trabalhando, e chamou o Roberto para assistir um filme. Ele desligou o computador e deitou na cama ao lado dela sem falar uma palavra. Gente, era um dia especial para ela, era o aniversário dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: quero me separar. Eu quero me separar porque esse casamento não tá dando certo. O Roberto nem se mexeu, nem virou para o lado para olhar o rosto dela. Só falou: ainda bem que você reconheceu. Ainda bem que você reconheceu. Como assim, ainda bem que você reconheceu? Por que esse homem fez tudo isso então? Por que foi até o Brasil buscar Jussara para viver uma vida dessas? Tirar ela de perto da família, dos amigos, para passar por tudo? Eu sei que ela foi porque ela quis, ela topou a aventura de viver fora, mas ela não esperava que fosse morar em outro país, longe de todo mundo, para viver um amor que parece que não existiu. Difícil entender, né? Mas é porque a gente está olhando por fora. A Jussara entendeu. Ela me falou que ele se sentia responsável por ela justamente por essa coisa de ter tirado ela do Brasil e tal. E por isso não pediu o divórcio. Então ela entendeu não a frieza dele, mas sim porque que ele não colocou fim naquele casamento, sabendo que ele para ele já tinha dado um basta. Daí quando ela falou em separação, ele se sentiu aliviado. Mas tem uma coisa aqui, muita gente vai para os Estados Unidos que tem uma cultura mais fria do que a do brasileiro e se adapta tanto que absorve o jeitão mais frio do americano ser. E no fundo, sente falta daquele calor humano que a gente tem. Eu não estou falando que é todo mundo, mas muita gente. E o que acontece? Essas pessoas passam a viver nos Estados Unidos, mas com um interesse total no Brasil. É assim, a pessoa trabalha horrores, porque é assim a vida na América, chega em casa e quer saber o que a família está fazendo no Brasil, o que os amigos que ficaram para trás estão fazendo lá, e acaba que fica por dentro de cada coisinha do que se passa na vida lá no Brasil, desde a programação da TV até as coisas de política. E eu não estou falando que se interessar pelas coisas de lá seja ruim. O que é ruim é estar num lugar com a cabeça no outro. Então, quando o Roberto se aproximou da Jussara, eu acho que o que ele queria era, de fato, estar com a pessoa que fez parte de um momento muito bacana da vida dele. Aquela memória de estar com a galera aprontando e se divertindo no Brasil. Eu acho que, de alguma forma, inconscientemente, ele quis resgatar esse momento de volta na vida dele. Aí, quando ele levou a adolescência para os Estados Unidos,
aqui no caso, a Jussara, e as coisas não encaixavam, porque ele já tinha uma rotina muito certa e não fez questão de abrir espaço para o novo, sabe quando isso acontece com bastante frequência também? Quando a pessoa fica muito tempo sem ir ao Brasil e acha que quando voltar as coisas vão estar lá do jeito que elas deixaram. Daí chega lá e tá tudo diferente. Cada um tocou sua vida. Aí vem a decepção. Já escutaram alguém reclamar disso depois de voltar ao Brasil? Que a família não liga, que ninguém dá a mínima para quem chegou de longe. Eu já ouvi muita história assim. Aqui no caso da Jussara, depois da noite do aniversário dela, depois dela encostar no ombro dele e pedir o divórcio, eles de fato se separaram. A Jussara se mudou para um estúdio. Foi tudo de forma muito amigável, ela estava muito arrasada, claro. Ela ainda era muito apaixonada por ele, mas aceitou numa boa. A separação deles foi tranquila. Eles tinham um cachorro, ela levou esse cachorro para morar com ela, mas deixava o cachorrinho com ele todos os dias para ir trabalhar. Eles ficaram morando na mesma cidade. Ele no apartamento que eles viviam antes e ela no estúdio, até que a vida dos dois sofreu uma reviravolta. Alguns meses depois deles se separarem, o Roberto passou muito mal e foi internado às pressas. Os médicos descobriram que ele estava com água no pulmão e o coração estava inchado. Do dia para a noite, ele perdeu 8 quilos e pediu para a Jussara cuidar dele. A Jussara concordou e voltou. Ela se mudou do estúdio para o apartamento que eles moravam juntos. O apartamento tinha 2 quartos e a Jussara ficou com o quarto de visita. Só que tem um detalhe. O filho de um amigo lá do Roberto foi passar uns meses com eles e para não ficar na sala e tirar a liberdade ali da casa, a Jussara cedeu o quarto de visita para esse menino ficar. E daí aonde ela foi? Para o quarto do Roberto. Depois de separados, eles voltaram a dividir o mesmo quarto, a mesma cama. Como a canga era king size, ela me disse que eles dormem juntos, mas nem se encostam. E estão nessa até hoje. Eles não divorciaram, mas estão separados e isso tem anos. Separados nesse dormindo na mesma cama. Eu até perguntei se não tinha, sei lá, um relacionamento aberto ali. Se ela encontra com outros caras, se conhece gente nova, porque ela tá separada, mas a Jussara me disse que... eu acho que não ia dar certo eu conhecer ninguém não, porque eu ia colocar em risco tudo que eu tenho hoje. Eu prefiro muito mais ter um amigo do que ter um peguete. Porque é isso, né? Eles viraram amigos mesmo dividindo a mesma casa, o mesmo quarto e a mesma cama. O menino que estava lá de visita até foi embora e eles continuam assim. Eu fiquei aqui pensando, será que faz sentido essa vida? Vamos pensar aqui. Do jeito que tá, ela tem um amigo, uma pessoa quem ela confia, que paga as contas, paga as despesas da casa, quer dizer, a Jussara tem um porto seguro. Mas, por outro lado, para não perder esse porto seguro, ela não se abre para ter oportunidades de conhecer uma nova pessoa ou, quem sabe, um novo amor. O que vocês acham? O que vocês fariam no lugar da Jussara? Me conta. Essa foi a história da Jussara. Na semana que vem, a história de perrengue, de mico, de furada, de vergonha alheia e de gafe. No meio dessa confusão, uma motorista de Uber, um sequestro e um serial killer. Tem como esse tanto de coisa tá junto e misturado numa mesma história? Tem, e a gente conta na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.